E a gente dá continuidade com os palestrantes, 2 palestrantes que vão estar aqui à frente, Fábio Palma, sócio fundador da ECOA, e Gustavo Gressi, ele que é diretor de operações da ECOA Amazônia. Aplausos a eles, por favor, senhoras e senhores. A ECOA, ela é um motor que direciona e impulsiona a jornada de transição de ESG dentro dessas organizações. Normalmente são empresas, mas podem ser organizações governamentais que buscam encontrar um caminho de mensurar o dia a dia e todas as práticas de ESG que elas têm dentro de casa. Se a gente entender que ESG permeia a gente, ESG é sobre pessoas, ESG é a força que a gente tem para uma boa convivência humana entre todos, a ECOA é uma ESG Tech que apresenta, através de uma plataforma, uma capacidade de inteligência para direcionar e acelerar isso, e transformar essas empresas em empresas aderentes aos objetivos práticos dela. A gente está junto com os nossos clientes desde o início da jornada, aqueles clientes que estão começando um processo de ESG, até aqueles que já estão mais maduros, permitindo que eles monitorem, que eles priorizem todos esses movimentos para uma jornada de transição. Eu gosto muito dessa frase, essa frase veio da ONU, e a gente discute muito lá dentro de casa. A sustentabilidade, eu vou ler ela porque ela é incrível, né? A sustentabilidade é suprir a demanda do presente sem comprometer a capacidade das próximas gerações de satisfazer suas próprias necessidades. O que a gente precisa fazer nesse momento, em 2024, para que o nosso consumo, o que a gente faz, o que a gente usa hoje, como empresa, como sociedade, como pessoa, para que a gente permita que as próximas gerações também possam consumir e viver de uma forma organizada para que a gente se sustente e seja perene como ser humano. No final do dia, a gente está falando como humanidade, como pessoas, como comunidade. Mas, ao mesmo tempo, existe uma discussão que a gente permeou agora no momento da manhã, falando como sustentabilidade do olhar de negócios. E é interessantíssimo entender o tamanho do investimento em cima de sustentabilidade. Quer dizer, sustentabilidade como sociedade, ele está intrinsecamente ligado aos negócios. Então, se a gente colocar, os consumidores requerem a discussão de ESG no dia a dia deles. A mesma coisa quanto a investimento. A gente está falando de 53 trilhões de investimentos sequenciais, claro, né? Não pontuais. Ao mesmo tempo, 64% dos empregados esperam que se discuta ESG. E 83% é a expectativa que os governos se comprometam com a ESG. Ou seja, a gente está discutindo que a população está claro para ela a necessidade desse debate, do meio ambiente e o debate do social. Para quem não é familiarizado com o tema, a ONU ela desenhou há alguns anos, na Agenda 2030, as ODS. Gressi, se você quiser abraçar um pouco a temática, eu sei que você adora ela e leva isso bastante para os nossos clientes, acho que era interessante. E aí, sobre as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, elas são pautadas, né, em 17 grandes objetivos, que as ODS vieram lá da ONU como espinha dorsal de temáticas para governos, sociedade e empresas sobre como pensar de forma equilibrada em um ecossistema correlacional de temáticas para que a gente consiga desenvolver empresas, desenvolver sociedade, garantindo o controle e o acompanhamento do governo, sem que essa tríade, né, esses 3 personagens, eles não se desequilibram. E as ODS, elas serviram de uma espinha dorsal para uma série de frameworks que vieram a seguir. Né? Então, quando a gente fala de SASB, quando a gente fala de GRI, quando a gente fala do IFRS, quando a gente fala do Pacto Global, quando a gente fala da ISO, quando a gente fala de uma série de organizações globais que tentam trazer a racionalização sobre como fazer corretamente uma organização sustentável, tudo isso, né, veio com uma influência dos movimentos da ONU, que tiveram outras influências antes, mas eu acho que a grande influência pública e mundialmente
relevante veio lá do Kofi Annan em 2004. E na prática, o que a ECOA Amazônia faz? Ela trabalha com a transformação corporativa com foco em ESG. Então, são 4 pilares que a gente abraça junto com as empresas clientes. Primeiro é a consciência, né? O momento que você entende que você quer trabalhar o ESG, que isso é um pilar importante para a organização. A partir do momento da consciência, a gente cria KPIs claros, a gente cria métricas claras para que a gente possa mensurar qual é o resultado, qual é a eficiência do que a gente se propôs a fazer. E aí vem o monitoramento, né? Que é um monitoramento contínuo, que permite que a gente, no dia a dia, saiba se aquilo que a gente se comprometeu está sendo trabalhado. E muitas empresas têm se colocado numa posição de não falha nesse território. E aí a gente começa a ouvir falar do greenwash, né? O famoso greenwash. A empresa que se posiciona falando, eu fiz, eu faço, e na prática ela está com dificuldade de executar aquilo. O que é muito legal da nossa plataforma, a gente vai apresentar um pouco, é como a gente monitora isso e torna esses dados de forma pública importantes para que a gente possa ter um monitoramento contínuo e saudável dessa relação entre empresa e comunidade. Mas eu acho que um ponto importante sobre mensuração e monitoramento que você trouxe aqui é a gente saber não só se a gente está fazendo e registrar isso por formas de dados, mas é saber se isso é suficiente, né? Então, não se trata só de registrar dados e eu saber o que está acontecendo, mas eu saber se o que eu estou fazendo e os resultados que eu estou obtendo é suficiente para contornar ou para minimizar ou mitigar os impactos que eu causo no meu ecossistema. Quando a gente olha a forma como a gente trabalha, a gente não está olhando só para a empresa, a gente está olhando para a comunidade, para a cadeia completa. Desde da produção até o processo fabril, até o processo de transporte e até a venda daquele produto quando se aplica ou serviço. Isso é importantíssimo porque o olhar da cadeia inteiro, ele permite que a gente monitore e veja se aqueles objetivos claros estão se transformando em algo eficaz na outra ponta, né? E como é que a gente faz isso no dia a dia, né? A gente trabalha olhando para o desenvolvimento sustentável. E a gente anda lado a lado com as empresas. Isso é muito importante. A gente se compromete e a gente alinha essas métricas às metas de desenvolvimento, às ODS que aquela empresa, mesmo que ela não trabalhe com ODS e ela vá trabalhar com GRI, não é um problema, mas a gente se alinha a elas e ajuda a monitorar, né? E aí cada empresa, ela coloca o framework que compete a ela e que funciona a ela dentro da nossa plataforma para auxiliar essa métrica. Dentro desse universo, a gente consegue atingir uma visão estratégica importantíssima para a própria empresa. Então, a gestão da empresa consegue observar a cadeia completa dentro dos padrões estabelecidos, onde ela está sendo bem sucedida e onde ela está sendo mal sucedida. Isso permite que ela olhe contra os números que ela tem de foco e, ao mesmo tempo, o que o mercado está trabalhando. Então, na prática, é muito mais do que simplesmente contar a história que você vive o ESG e que o ESG está dentro da empresa, mas é mostrar com dados, tanto para dentro, para que a gente possa melhorar a nossa eficiência nessa gestão e, ao mesmo tempo, que a gente possa comunicar isso internamente e externamente. Palma, não se trata de eu estou fazendo, se trata de é suficiente o que eu estou fazendo. Eu consigo comprovar que o que eu estou fazendo é suficiente para o que vocês estão me cobrando, para o que vocês esperam de mim. Como é que a gente trabalha esses dados no dia a dia, né? Como é que a gente trabalha para monitorar esse impacto no dia a dia? A gente trabalha copilotando com especialistas uma plataforma que possui tanto AI quanto blockchain. O blockchain é usado para que a gente possa mensurar a cadeia de ponta a ponta de forma estrutural e que a gente possa recorrer a esses dados com garantia e a qualidade desses dados gravados. E, ao mesmo tempo, a gente usa AI para auxiliar a mensuração e identificar padrões dentro dos dados. Muitas empresas que trabalham com a gente têm uma quantidade absurda de dados sendo gerados, que muitas vezes um ser humano não é capaz de entender um padrão ali dentro. Então, a AI ela vem para ajudar essa leitura de dados e, ao mesmo tempo, auxiliar na geração de reportes.
auxiliar o dia a dia. Esse auxílio pode ser tanto um auxílio humano, com especialistas, quanto um auxílio tecnológico, usando inteligência artificial. O que a gente traz para todas as empresas que entram dentro do ecossistema ECOA? Elas já diretamente provam um comprometimento real e aplicável. Por que provam um comprometimento real e aplicável? Porque os dados que estão lá estão mensurados e gravados, ou seja, se você se dispõe a se monitorar e ter claros os dados do teu monitoramento, você naturalmente já está se comprometendo a uma mudança clara. E a rastreabilidade da cadeia, do valor inteiro, de ponta a ponta, isso é importantíssimo para que a gente possa mostrar o comprometimento das empresas, né? A conscientização que isso traz em toda a comunidade, nos funcionários e todo mundo ligado àquela entidade, e é um ecossistema que fica muito mais rico a partir do momento que isso acontece. Eu acho que essa é a mensagem que o selo passa, né? Que é uma jornada bem estruturada e madura, que a gente, né, contribui e apoia as empresas na prestação de contas confiável, estruturada e clara, né? E o selo, ele traz essa mensagem para os nossos clientes. Como é que a gente trabalha isso com inovação e como é que a gente consegue aplicar toda essa estrutura de dados a uma comunicação clara para a comunidade? Do ponto de vista de dados, a gente reafirma o compromisso com a sustentabilidade toda vez que uma empresa mensura e depois se monitora. É muito interessante que no momento que você coloca os dados à mesa, que você dá visibilidade ao trabalho que está sendo feito, a gente mostra de forma clara para todos os stakeholders que o trabalho de ESG é sério. E aí isso vem de forma a galope, de forma positiva para a empresa, né? O que acontece na prática? Eu trouxe aqui com Grécia alguns pontos importantes. O que muda para a empresa ser aderente a ESG dentro do que ela se comprometeu? Ela, sem sombra de dúvida, além do impacto social, e a gente está falando de negócios aqui, além do impacto social e ambiental que ela causa, existe um impacto claro para a empresa, que é o fortalecimento das relações e reputação. É muito mais legal trabalhar com uma empresa que é séria e apoia o ser humano. Ele aumenta a reputação corporativa. É muito mais legal você trabalhar com uma empresa que tem um padrão de qualidade e busca a melhoria para tudo que está à volta dela, do que uma empresa que é predatória. Existem vantagens operacionais no dia a dia, como otimização dos custos. O próprio Grécia trouxe. Não é à toa que o mercado está caminhando para isso. Existem imensas vantagens, mas existe a vantagem de acesso a capital. Vai haver um momento, isso já está começando a acontecer, que vai ser muito difícil ter acesso a capital se você não é aderente a ESG, se você não tem práticas claras de ESG. Então, existem fundos hoje que querem entender qual é a sua política de ESG e como você trabalha nos dois principais. O pilar de governança é muito claro para uma empresa, ela já nasce preocupada com governança. Não todas, mas a grande maioria. Mas como é que ela trabalha no meio ambiente? Como é que ela trabalha no social, né? Como é que a gente rastreia de ponta a ponta para garantir? Quem está preocupado com o impacto de carbono e muitas vezes faz a compensação do carbono, começa a discutir, mas será que eu estou compensando mesmo ou eu estou comprando um crédito que no final das contas não está acontecendo nada lá na ponta? E aí que entra a plataforma, a capacidade de você observar a escala como um todo, a cadeia como um todo, para mensurar isso com clareza. E eu gostaria de fechar aqui a gente falou do Kofi Annan mais cedo, né? E esse convite que ele fez, eu proponho que vocês, líderes de empresas, ele não está falando, é ONU, né? A ONU normalmente fala para líderes governamentais, líderes de empresas, e nós, as Nações Unidas, iniciemos um pacto global de valores e princípios compartilhados. Ou seja, um convite que já aconteceu há um bom tempo, e que a gente está começando a ver o reflexo agora, para que a gente discuta o nosso impacto, para que a gente tenha clareza que as nossas ações realmente fazem a diferença na comunidade e no meio ambiente ao nosso entorno. Cada vez mais claro para a gente que não é só um selo. Quando a gente coloca um selo, é um compromisso daquela entidade de estar monitorando de forma clara, sendo transparente para todos os stakeholders, e quando ela faz isso, ela está preocupada com a humanidade à sua volta.